Essa é a torta de vegetais que salvou muita gente durante a Segunda Guerra Mundial. Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Cozinha Sem Chefe. Eu sou Clarissa e vocês já devem saber que aqui no canal eu amo juntar receitas práticas, fáceis, rápidas, mas que tem uma história, que carregam consigo uma história que representa alguma cultura, algum momento marcante da história da humanidade. E talvez você nunca tenha ouvido falar dessa torta de vegetais. Essa torta vegetariana, chamada Wilton Pie, foi uma torta altamente consumida na Inglaterra, no Reino Unido em geral, durante a Segunda Guerra Mundial. Ela foi criada por um hotel em Londres e era uma das comidas recomendadas pelo Ministério da Alimentação do Reino Unido como sendo nutricionalmente balanceada e suficiente para suprir as necessidades nutricionais dentro de um contexto de escassez e racionamento de alimentos, principalmente a carne. Antes do racionamento no Reino Unido eram muito comuns as tortas à base de carne. E o nome dessa torta Wilton Pie foi colocado em homenagem ao ministro da alimentação desse período, que tinha o título de Lord de Wilton, e que foi responsável por popularizar e incentivar o consumo dessa torta. Porque mesmo a população tendo consciência da escassez e do racionamento de carne, ainda assim muitos eram apegados à tradição e essa torta não era muito bem aceita. Uma curiosidade que, na minha opinião, acaba sendo até um pouco triste é que depois da Segunda Guerra, quando a situação voltou ao normal e o suprimento de alimentos foi restabelecido, essa torta acabou ficando esquecida e as pessoas voltaram à tradição das tortas de carne e tudo mais. Mas eu acho que a história dessa torta não pode ser esquecida porque eu fico imaginando o tanto de gente que ela salvou, direta ou indiretamente, durante a Segunda Guerra Mundial. E além disso, essa torta é muito fácil, muito versátil, você pode usar os vegetais que tiver aí, uma ótima forma de reaproveitar o que você tem na geladeira. Essa torta merecia um vídeo aqui no canal. Então, se você quer aprender a fazer essa Wilton Pie, para que a história dessa torta de vegetais não seja esquecida, já sabe. Se inscreve no canal, fica comigo até o final do vídeo e vamos juntos! Vamos começar pelo recheio da torta, que enquanto o recheio está cozinhando, a gente aproveita para fazer a massa e assim a gente otimiza o tempo. Até pela história dessa torta, que foi criada ali numa época de escassez, ela era usada para aproveitar os vegetais que estavam mais disponíveis. Então existem variações do recheio. Mas quando eu fui estudar mais sobre essa torta, a origem dela, eu vi que tinha alguns ingredientes que eram comuns em quase todas as receitas que eu vi. E foram esses que eu peguei aqui. Mas isso significa que isso aqui é uma sugestão e você pode variar com os vegetais que forem mais disponíveis na sua região, o que você tiver na sua geladeira, porque essa aqui é uma ótima oportunidade para você aproveitar o que tem na sua geladeira e reduzir o desperdício. E os vegetais que eu escolhi foram couve-flor, que eu vi que quase sempre estava presente nessa torta, cenoura e nabo. O nabo era o que mais variava, porque às vezes eles usavam um vegetal que se chama pastinaca, que é bem comum na Europa, mas acho que no Brasil não é tão comum. Às vezes eles usavam nabo e às vezes eles substituíam até por batata. Então você pode substituir pelo que você mais gosta, pelo que você já tem em casa, ou você pode até fazer um mix, você pode usar um pouco de nabo e um pouco de batata. Aqui eu escolhi o nabo porque não é um vegetal que eu costumo incluir muito na minha alimentação, então foi uma forma de incluir um vegetal diferente. E eu não coloquei batata, eu poderia fazer um mix, porque já vai batata na massa. A gente já vai falar sobre isso. Mas então eu vou começar cortando aqui os vegetais. Vou cortar todos os vegetais de um tamanho que seja não muito grande, porque a gente não vai processar esses vegetais. A gente vai colocar para cozinhar na água e depois eles vão direto formar o recheio da nossa torta. Então é legal não cortar muito grande para que fique em pedaços mais delicados e não fique uma coisa até um pouco difícil de comer. Então eu vou cortar a couve-flor em floretes, mas eu quero deixar em floretes menorzinhos, como esse daqui. Então os que estão maiores eu vou dividindo para deixar em floretes menores, mais ou menos desse tamanho aqui. E eu tiro também o excesso desses talinhos mais grossinhos. Bom, eu não vou usar a couve-flor inteira porque vai ser muita coisa. Peguei aqui o pirex onde eu vou montar essa torta para vocês terem uma referência
do tamanho e da quantidade dos vegetais. Para montar essa torta, a gente vai colocar os vegetais aqui no fundo, junto com o caldo que tiver formado ali na panela, que a gente vai colocar um ingredientezinho para engrossar esse caldo, e depois a gente vai colocar a massa por cima. Então eu usei metade da couve-flor, vou usar essas 2 cenouras, e eu peguei aqui 2 nabos, mas eu acho que talvez eu coloque só um deles, vamos ver como é que vai ficar aqui a quantidade no mix de vegetais. E a cenoura eu vou cortar em rodelas. E aí eu gosto de cortar assim em diagonal, só para ficar mais bonitinho. E como sempre, eu não vou descascar a cenoura. E é legal tentar cortar mais ou menos da mesma espessura, para eles ficarem com a mesma textura quando cozinhar. Ah, boa, eu vou cortar em meias luas, e essas meias luas eu vou cortar na metade. Pela quantidade de vegetais que eu tenho aqui, eu vou usar só um nabo mesmo. E agora eu vou colocar os vegetais na panela, mas eu vou fazer uma etapa que é opcional e que não existia na receita original, pelo menos pelo que eu vi. Eu vou colocar um pouco de azeite aqui na panela e eu vou dar uma leve refogada nos vegetais antes de colocar a água. É opcional porque você pode colocar os vegetais direto para cozinhar na água, mas eu gosto de dar uma refogada porque acho que isso acrescenta uma camada de sabor a mais. Principalmente porque nesse caso a gente não está usando já um caldo de legumes, algo que já tenha sabor. A gente vai formar um caldo de vegetais com os próprios vegetais, eles vão soltar um pouco de sabor, mas eu acho legal dar essa refogada inicial para eles darem uma douradinha e deixarem o caldo ainda mais saboroso. Vou aproveitar e já vou temperar com um pouquinho de sal e pimenta do reino. Enquanto os vegetais dão uma refogada aqui, eu vou aproveitar para cortar a cebolinha, que sempre estava presente nessa torta em todas as receitas que eu vi. E a explicação é de que a cebolinha não só adicionava sabor, mas ela também ajudava a dar uma engrossada nesse caldo. Os vegetais já deram uma dourada aqui, então vou colocar a cebolinha e eu já vou colocar também a água. A gente vai colocar água só até cobrir os vegetais. A gente não quer colocar água demais porque o líquido que se formar ali, ele vai junto para dar uma cremosidade para o recheio da torta. Então a gente não quer que fique um líquido demais sobrando. E a gente quer que esse líquido dê uma engrossada. Então a gente vai colocar também 1 colher de sopa de aveia em flocos, que era usada nessa receita justamente para ajudar a engrossar o caldo. A gente vai deixar os vegetais cozinharem, a água vai dar uma evaporada ali, mas a aveia ela também absorve a água, então ela vai ajudar esse caldo a dar uma engrossada. E agora a gente deixa aqui cozinhar em fogo médio até a gente observar que os vegetais estão mais macios e o líquido deu uma reduzida e uma encorpada. E a gente não precisa deixar os vegetais totalmente macios porque eles ainda vão para o forno, então eles vão terminar de ficar macios ali dentro da torta. E falando nisso, eu já vou pré-aquecer meu forno a 180 graus, porque agora, enquanto os vegetais estão aqui cozinhando, eu vou aproveitar para fazer a massa. E para fazer a massa é muito simples, lembrando que a quantidade que eu estou fazendo é para cobrir aquele pirex que eu mostrei para vocês. Aqui eu tenho meia xícara de batata já cozida e amassada, que eu deixei pronta aqui para facilitar. E isso é opcional, você pode fazer a massa só com farinha, você não precisa colocar batata. O mais tradicional era que a massa fosse feita com um pouco de batata. E eu acho legal colocar a batata também, porque apesar de também ser um carboidrato, é um carboidrato mais complexo do que a farinha. Então, nutricionalmente, fica mais interessante, apesar de também ser um carboidrato. Então, eu vou colocar aqui a batata, 2 xícaras de farinha, 1 pitada de sal, porque eu não tinha usado sal para cozinhar a batata. E aqui eu usei a farinha de trigo, que é o mais comum, o mais tradicional, mas se você quiser fazer uma versão sem glúten, também dá para substituir ou por farinha de arroz ou por farinha de aveia. Vai também 1 colher de chá de fermento químico, fermento para bolo, 1/4 de xícara de manteiga. E a manteiga eu tinha deixado um pouquinho fora da geladeira, só para ela não estar totalmente gelada e se misturar melhor ali na massa. E caso você queira fazer uma versão vegana, você também pode substituir a manteiga por azeite. E por último, a gente vai dar liga nessa massa com um pouco de água. Aqui tem mais ou menos meia xícara de água, mas eu vou adicionando aos poucos, pode ser que eu tenha que adicionar um pouco mais, um pouco menos. A gente tem que formar uma massa homogênea que a gente consiga abrir para poder colocar por cima dos vegetais. Então eu vou colocando a água, eu vou misturando até a gente ter uma massinha homogênea.
Antes de continuar, vou dar uma olhada aqui como estão os vegetais, que eles já começam a engrossar relativamente rápido. E aí é legal a gente dando uma mexida e ver como está o ponto. No total, usei um pouco menos de meia xícara de água. E quando a massa chega nesse ponto aqui, que ela tá bem homogênea assim e não tá mais grudando nas mãos, a gente pode parar e já já a gente vai abrir essa massa. Mas antes de abrir a massa, eu já vou dar uma olhada aqui nos vegetais, porque o caldo já reduziu bastante, já deu uma boa encorpada e os vegetais já estão macios. Então, antes de abrir a massa, eu já vou colocar os vegetais aqui no fundo da travessa. Assim a gente deixa eles darem uma esfriada aqui antes de colocar a massa por cima. Para abrir a massa, acho que eu já falei dessa técnica outras vezes aqui no canal, para ficar mais fácil depois de transferir e colocar ali por cima dos vegetais, eu vou abrir a massa em cima de um papel manteiga, eu vou polvilhar com farinha para garantir que não vai grudar. Eu vou transferir a massa para cá. Vou polvilhar um pouco mais de farinha em cima da massa também. Eu dobro o papel manteiga e vou abrindo a massa aqui dentro do próprio papel manteiga. Eu vou abrindo a massa um pouquinho mais oval, que é mais ou menos o formato ali do meu pirex. E agora, para a gente transferir a massa, evitar que ela quebre, é só a gente virar aqui diretamente o papel manteiga sobre a forma. E agora, para a torta ficar mais douradinha, eu gosto de adicionar ainda uma misturinha de ovo e água. Isso é totalmente opcional, é só estético para a torta ficar mais douradinha mesmo. É bem simples, eu só bati o ovo e misturei um pouquinho de água. E por último, eu ainda gosto de fazer uns cortes nessa torta, que é para ajudar a sair o vapor do recheio. E deixar a torta mais bonita também. A torta vai para o forno a 180 graus por uns 25 a 30 minutos. Isso vai variar um pouco do seu forno, mas basicamente quando a massa estiver douradinha. Minha torta ficou no forno por 30 minutos, olha só como ela tá bem douradinha. E antes da gente cortar, é legal a gente deixar esfriar para deixar o recheio firmar um pouco. Essa torta fica muito gostosa, com essa massinha crocante. E o recheio fica muito saboroso, com os vegetais super macios e super úmido também, porque o líquido onde os vegetais foram cozidos vai junto ali, então traz uma umidade. Eu gosto muito dessa torta e acho uma opção assim maravilhosa para você aproveitar o que você tem na sua geladeira, ou até assim como eu, para incluir um vegetal diferente que você não costuma incluir na sua alimentação, como o nabo no meu caso, por exemplo. Vocês sabem que eu gosto de receitas com histórias inusitadas, mas principalmente receitas que têm uma história significativa e que tiveram um impacto na história da humanidade, ainda que ninguém se lembre dela anos depois. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quando fizerem a receita, me marquem lá no Instagram. E é isso, beijo! E nos vemos no próximo vídeo.